aumentado, abaixo, pede-se. Bom, número de polos e suas respectivas frequências. Vamos analisar aqui o seguinte. Um polo faz cair... Aqui são alguns conceitos que são necessários para poder resolver o exercício. Um polo faz cair 45 dB por década. Então, o que a gente tem aqui? Um outro conceito importante. Um polo desce 90 graus, ou seja, por exemplo aqui, de 0, um polo faria chegar em 90. E um zero sobe 90 graus, ou seja, se está em 0, um polo faria chegar aqui até 90. Coisas importantes aqui, outros conceitos. Quando a gente está falando de análise de fase, o gráfico de fase, lembrando que tem o gráfico de fase e o de ganho, né? O de fase, as coisas começam a acontecer uma década antes da frequência do polo e param de acontecer uma frequência depois. Então, aqui não é a frequência do polo, ela é uma década antes. Aqui não é a frequência do polo, ela é uma década depois. Mesma coisa para cá. Outro conceito bem importante é que o que? Temos que, em passa alta, o número de polos é igual ao número de zeros. Isso são conceitos importantes. Se você sabe que um passa alta tem um polo, você sabe que ele vai ter um zero. Se você viu um zero lá, você pode saber que é um passa alta já. E passa baixa não existe zero, ele só tem polo. Então, são outros conceitos bem importantes. Então, vamos analisar o gráfico aqui. Temos que, aqui na origem, que aqui a gente tem no gráfico de frequência, né, aqui embaixo. Então, aqui em 0 Hz, ele já começa em 180, ou seja, o zero, o zero em passa alta, ele se encontra na origem. Então, temos que um polo sobe 90. Se aqui está em 180, então significa que temos dois zeros. Então, o que a gente tem aqui? Dois zeros na origem. Então, já resolvemos uma questão. Seguindo aqui, temos descendo. Percebe-se que aqui, ó, passou uma década. E uma década, que, claro, tem que lembrar aqui como é que funciona o gráfico aqui, ó. Por exemplo, aqui. Essa marcação é 10. Então, essa aqui é 20, 30, 40, 50. Mesma coisa aqui. Essa aqui é 1K, então é 2K, 3K, 4K e vai. Então, mesmo sentido. Então, o que a gente tem aqui, ó? Que em 20 as coisas começaram a mudar. Então, por exemplo, aqui, de 20, a próxima década vai ser em 200, que é uma década 10 vezes. Então, 20 vezes 10, 200. Então, aqui, ó, o que a gente percebe? Que de 180 caiu para 90. Ou seja, caiu 90 graus por década. Então, o que a gente pode analisar aqui já é que temos que o quê? Temos dois polos, porque já lembrando coincidentemente, o número de polos é igual ao número de zeros. Então, se a gente descobriu que aqui tinha dois zeros, então vai ter dois polos. Isso é uma regra. Então, analisando a questão de década aqui, ó, daqui até aqui caiu 90 graus, ou seja, tem dois polos. Bom, e aí que as coisas começaram a acontecer aqui em 20, certo? Então, o polo está em 200. Então, a gente vai perceber que já tem dois polos coincidentes aqui em 200 graus, 200 Hz, quer dizer. Aí aqui, ó, quando está em zero, significa que a gente está na banda de passagem, nada está acontecendo. Então o sinal não está sendo distorcido, né? Então a gente analisando aqui, ó, vai acontecer alguma coisa aqui. Então 10, 20, 30, 40, 50. Em 50K, as coisas começaram a cair de novo. Então vamos analisar aqui em 500K, que é onde que é a frequência do outro polo. Então a gente tem que o quê? De 0, sai isso? De 0 até 500, caiu quanto? 45. Ou seja, um polo faz cair 45 graus por década. Então a gente sabe que aqui na frequência alta só tem um polo. Que ele vai aqui, ó, ele começa em 0, nele é menos 45 e ele para de atuar em 90 graus. Igual que eu tô dizendo aqui, ó, um polo desce 90 graus, um zero sobe 90 graus. Então a gente pode analisar que o quê? Temos três polos, dois polos em baixa frequência, né, no passa alta,
e um outro polo no passa baixa, lá nas altas frequências. E temos dois zeros que estão na origem. Esses dois zeros são do passa alta. Aqui aí temos a próxima questão. Utilizando a análise linearizada, calcular o deslocamento de fase de 2/8 acima da frequência do polo em altas frequências. Bom, um conceito importante que a gente precisa resolver, né, nesse exercício é entender o que são oitavas. Uma oitava ela é 2 vezes o valor, ou seja, como ele diz que há 2/8 da frequência alta, ou seja, a frequência alta que a gente analisou no exercício anterior era 500K, ou seja, uma oitava vai ser 2 vezes, então 2/8 vai ser 4 vezes. Então, a frequência que ele está querendo se referir é a de 2 MB. Então, aqui a gente pode resolver esse exercício de duas formas. Analisando por oitavas ou analisando por décadas. Vou indo passo a passo em cada um. A gente sabe que um polo desloca 13,5 graus por oitava e desloca menos 45 graus por década. Aqui, só acho importante ressaltar o seguinte: aqui a gente está na frequência alta, né? Então aqui só tem aqui vai ser menos 45 porque só tem um polo, mas aqui se ele estivesse falando em frequência baixa, aqui a gente consideraria 90, né? Porque tem dois polos atuando. Então só fica só um atento. Então vamos lá. Uma oitava cai menos 13,5. Então 2/8 vai cair, uma regra de 3 simples, menos 27. Então a gente sabe o seguinte: a gente está analisando em relação à frequência alta, a frequência do polo alta. Na frequência do polo, aqui eu coloquei a frequência do corte porque só tinha um polo. Temos que vai ser menos 45 por polo, ou seja, eu acho interessante a gente analisar aqui em cima. Por exemplo, aqui onde está mais ou menos 500K, a gente tem o ponto de menos 45, certo? Mas aqui em cima, ó, onde a gente estava, tinha dois polos, o ponto da frequência do polo, que é 200, a gente tem 90, ou seja, aqui caiu menos 90, aqui vai cair menos 45. É uma coisa bem importante de se analisar para a questão da regra de 3. Então a gente tem que o seguinte: se em 2/8 vai cair menos 27, e a gente sabe que por conceito naquela frequência vai ser menos 45, então a gente tem que na frequência vai ser menos 45, menos 27, menos 72,72 graus. Então se a gente voltar aqui só mais uma vez para analisar, a gente tem que 2 MB vai ser aqui mais ou menos. Então o resultado está condizente, ó, ele está entre tem menos 45 e menos 90, ou seja, menos 72 é mais ou menos por aqui mesmo. Agora fazendo o exercício por década, a gente tem o seguinte: a gente tem que achar o número de décadas de uma frequência em relação a outra, ou seja, o número de décadas é igual a o log na base de 10 da frequência maior sobre a frequência menor, ou seja, 2 MB sobre 500K. Então, fazendo o log disso, a gente tem que o número de décadas é de 0,6. Então aqui volta a ser a regra de 3. E se uma década a gente sabe que vai cair menos 45, porque a gente só tem um polo, né, nessa situação, 0,6 vai cair quanto? Regra de 3, menos 27. Ou seja, novamente, a frequência vai ser menos 45, menos 27 igual a menos 72. Por fim, vamos fazer a questão C aqui. Traçar o diagrama de Bode linearizado, tensão dB por frequência, indicando os valores de amplitude e inclinações, sabendo que o ganho de tensão em frequências médias vale 10 volt por volt. Então, tendo isso em mente, vamos fazer a pré-análise aqui. Bom, a gente sabe que o quê? A frequência do polo em baixa vai ser de 200, certo? A gente sabe que são dois polos coincidentes porque
o gráfico de fase nos mostrou que estava bem reto, bem linearizado. Então a gente tem o seguinte aqui: dois polos coincidentes em 200 Hz, e aqui na frequência alta a gente vai ter um polo em 500K, certo? Coisas importantes de se ressaltar: a gente sabe qual que vai ser a banda de passagem, porque é um menos o outro, então 500K menos 200 dá 499,8 kHz. Caso eu queira saber o número de décadas da banda de passagem, é a mesma coisa, log na base de 10 da frequência maior sobre a frequência menor, a gente tem 3,4 de número de décadas da banda de passagem. Bom, outro fator importante de se analisar é que ele falou o seguinte: temos que o ganho da tensão vai ser 10 volt por volt. Só que ele pediu o gráfico em dB. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que passar o volt por volt para dB. Para fazer isso, é só seguir a fórmula: 20 log na base de 10 do valor. Então a gente tem que 20 log de 10. Fazendo a conta disso, a gente tem que vai ser 20 dB. Bom, agora aqui um outro conceito importante para poder fazer o gráfico. Temos que na frequência no polo vai cair menos 3 dB. Então, por exemplo, aqui, ó, eu já montei o gráfico, né? Mas aqui na frequência onde a gente tinha dois polos coincidentes, a gente tem que vai cair menos 6 dB, porque são dois polos. Já que no lado das altas frequências só tinha um polo, então aqui só vai cair 3 dB. É importante ressaltar que aqui, como só tem um polo, aqui vai ser a frequência de corte, né? Porque aqui está caindo menos 3 dB. Já aqui nesse canto, a frequência de corte não vai ser em 200 Hz, porque aqui está caindo menos 6 dB. Frequência de corte é um conceito onde vai cair menos 3 dB. Então a frequência de corte ela vai estar mais para cá, ó. Ela não é aqui. Bom, então o que a gente tem? A gente tem que primeiro fazer a nossa banda de passagem. Então aqui eu fui colocando algumas partes no gráfico, então fica indo 20, 0, menos 20, menos 40, só pra gente ter uma análise boa no gráfico. Então a gente tem o seguinte: aqui vai ser a nossa banda de passagem, ou seja, de 200 até 500K, vou marcar aqui com a caneta. Então aqui vai ser 200, né? 200. E aqui vai ser 500K. Então, daqui até aqui eu vou traçar uma linha reta, porque aqui é a banda de passagem, ou seja, o sinal não vai ter perda de ganho aqui, né? Então é o seguinte, aqui vai ser 20 Hz, e a partir das frequências de polos, eu vou começando a cair ou subir, depende do análise que você vai fazer. Bom, aqui a gente tem que o quê? Na de 500K a gente tinha aqui era um polo, certo? Então, eu acho que eu não anotei aqui, eu vou anotar aqui agora. Um polo faz cair 20 dB por década, certo? Ou seja, dois polos vão cair menos 40 e vai indo. O zero faz subir 20 dB por década. Então aqui ó, a gente sabe que tem um polo, então a gente sabe que aqui tem que cair 20 dB por década. Então o que? Eu pego a 500K, vou na próxima na década. Então uma década de 500K é 5 mega. Então aqui em 5 mega tem que ter 0, porque é 20 menos 20, certo? Então aqui eu vou marcar, então primeiro eu acho que os pontos mais fáceis é você marcar onde que vai ter que ser as suas quedas. Então aqui 500K, 5 mega, vou marcar aqui. Então eu tenho que traçar uma linha daqui até aqui e de indicar que aqui está caindo menos 20 dB por década. É sempre importante você indicar. E a gente sabe que aqui ó, em 500K vai cair menos 3 dB. Essas questões aqui, ó, igual marcações de menos 20, menos 3, 20, menos 6 e 40, são importantes de marcar no gráfico. Sem isso não tem como analisar direito.
Então aqui vai cair menos 3 dB, ou seja, aqui são 17 dB. Então aqui, ó, na parte de baixo, a gente tem que o quê? Lembra que eu falei lá atrás que o zero ele está na origem? Ou seja, ele faz cair, não, ele faz subir 20 dB por década. Só que são dois polos, dois zeros, certo? Então dois zeros vão subir 40. Isso aqui já é um conceito que a gente tem que ter. Então daqui, vamos analisando daqui de trás para frente, que fica um pouco mais fácil. Então aqui, ó, a gente tem de 20 a década de 20. Isso vai ser aqui em, não, desculpa, peço perdão. Temos aqui em 200, certo? Uma década de 200 vai ser aqui em 20. Ou seja, então a gente marca aqui e aqui, a gente já vai traçar a linha reta daqui. E a gente sabe que aqui tem que ser menos 20. Por quê? Se a gente sabe por conceito que na fase de passagem é 20 e tem que cair 40, certo? Eu estou fazendo análise de trás para frente. Então a gente sabe que aqui tem que marcar menos 20. Então aqui eu vou traçar o menos 20, o menos 20 e o 20 aqui, e traçar a linha reta. Só que aqui, como eu falei, a gente estava fazendo de trás para frente. Só que você tem que entender que as frequências elas estão subindo, ou seja, 10, 100, 1K, 10K. Então, se você está analisando de cá para cá, você está entendendo que está subindo 40 dB. Então, aqui, ó, menos 20 até chegar em 20. Então, o exercício aqui é bem simples, bem rapidinho. Se tiver mais alguma dúvida, eu posso resolver mais alguns outros exercícios. Qualquer dúvida, estou à disposição.